Fala galera, você que está aí se preparando. Meu nome é Juliana, eu sou investigadora de polícia, já fui policial penal também aqui em Minas Gerais e hoje eu vim trazer algumas dicas para vocês de legislação especial. Hoje nós vamos falar sobre a Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Então hoje nós vamos falar especificamente da Lei de Drogas, que é uma lei muito importante para todas as carreiras policiais. É uma lei que dá para explorar bastante, fazer casos concretos, contar historinhas, fazer questões longas. Então eu estou apostando que pode ser que caia aí algumas questões de lei de drogas, por isso que eu trouxe essas dicas para vocês. Então vamos lá. A lei de drogas, gente, ela trata de várias coisas. Ela trata de prevenção, de reinserção, ela trata de repressão ao uso de drogas, define crimes, traz diversas providências. Quando a gente fala em crimes da lei de drogas, nós temos que entender que existe o sujeito passivo, existe o bem jurídico tutelado e também o sujeito ativo. Então vamos explicar um contexto para a gente se familiarizar. O bem jurídico tutelado é a saúde pública. Então quando o legislador ele cria esses crimes e cria essa lei, ele está preocupado com a saúde pública, com a coletividade. E o sujeito ativo? Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o que quer dizer que não é um crime próprio, é um crime que qualquer pessoa pode cometer. E o sujeito passivo é a coletividade, não tem uma vítima específica, a vítima é a coletividade em si. Vamos agora tratar de alguns crimes da lei de drogas. Gente, quando a gente fala sobre uso de drogas, nós estamos falando sobre o artigo 28. E ele é um tipo misto alternativo. O que significa isso? Vai ter mais de um verbo. E se você cometer mais de um verbo, não quer dizer que você vai cometer mais de um crime. Vai ser um crime só, porque é um crime único. Então vamos lá. Artigo 28 da lei de drogas. Quem adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, está sujeito a quais medidas? As seguintes penas: pena de advertência sobre o efeito da droga. O que é isso? O juiz vai chamar a pessoa, vai explicar que a droga não faz bem, né? Que é uma advertência, é uma admoestação verbal, prestação de serviços à comunidade e também medida de comparecimento a programas educativos. Eu coloquei aqui também em azul, gente, toda vez que tiver alguma coisa em azul aqui, é algum entendimento jurisprudencial. E como a FGV, ela gosta muito de jurisprudência, eu resolvi trazer alguma jurisprudência pertinente a cada artigo que a gente trabalhar. Então, o que fala essa jurisprudência? A posse de drogas no interior do estabelecimento prisional, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar grave. Por que eu trouxe isso aqui, gente? A gente já falou de LEP em uma outra aula, mas a FGV pode trazer questões interdisciplinares. E tem uma pertinência temática muito grande, que como vocês vão se tornar policiais penais, isso é uma coisa do dia a dia. Então, encontrar alguma substância entorpecente no interior do estabelecimento prisional de posse do apenado vai configurar falta grave. Agora vamos falar do tema 506, que é um tema que causou tanta polêmica aqui nas redes sociais, todo mundo falando sobre o assunto, todo mundo emitindo opinião sobre os fatos, mas você que é concurseiro, você é esperto, você não vai pela opinião das pessoas leigas, você vai ler o entendimento dos tribunais superiores e vai responder aquilo que o examinador quer ouvir, que é o entendimento dos tribunais ou o que está na lei. Então vamos aqui, eu trouxe a jurisprudência para vocês verem que essa aula está atualizadíssima. Não sei ainda como vai ser cobrado em prova, não teve prova. Não que eu saiba, ainda não teve prova que cobrou esse assunto, porque isso é muito recente, mas você que é concurseiro aqui do Vale Concurso, você vai estar antenado e preparado para responder se cair alguma questão sobre isso. Então, o que a jurisprudência trouxe? Ela trouxe um marco, ela trouxe um parâmetro. Quando houver até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, ou o delegado de polícia ou o juiz poderá entender como uso de drogas, será submetido a um procedimento de natureza não penal, ou seja, um procedimento administrativo. Então, isso aqui foi criado
para que exista um parâmetro, porque até então não existia nenhuma quantidade de droga como parâmetro para a pessoa que está analisando aquele flagrante ou aquele processo, definir como droga, ou como tráfico de drogas ou como uso. Mas a própria jurisprudência traz aqui dizendo que pode ser entendido a pessoa apreendida com 40 gramas de drogas ou menos, com maconha, no caso, que aqui especificamente fala da maconha, outras drogas não estão inseridas nessa jurisprudência, fique atento com isso. Que a autoridade ela pode entender por tráfico de drogas se houver outros elementos, no caso concreto, que induzam a traficância, mesmo sendo menos de 40 gramas. E também o contrário, às vezes um pouco mais de 40 gramas também pode ser interpretado como uso. Então, na verdade, aqui criou-se um parâmetro e criou-se a alternativa de fazer um procedimento administrativo. Então, vou deixar aqui, se vocês quiserem tirar um print, ler depois com calma, o entendimento mais atualizado é esse aqui. Como eu disse, a gente não sabe como vai vir essa cobrança em prova, mas como a FGV gosta muito de jurisprudência, é interessante que vocês conheçam essas alterações e não vá pela opinião das pessoas. Leiam o entendimento dos tribunais para que vocês não errem isso em prova. Vamos falar agora sobre o tráfico privilegiado. O que é o tráfico privilegiado? É uma causa de diminuição de pena. A doutrina até critica esse termo, porque não se trata de um privilégio. Seria mais adequado chamar de causa de diminuição de pena. Então vamos lá. A quem se dedica esse privilégio? Seria aquela pessoa que é primária, de bons antecedentes e que não se dedica às atividades criminosas, não integra nenhuma organização criminosa. Quem que é primário? É aquele que não é reincidente. A pessoa pode ter maus antecedentes e ainda ser primário, porque ela tendo maus antecedentes, ela é considerada tecnicamente primário. Só vai ser reincidente aquele que tenha cometido um novo crime no prazo de 5 anos que transitou em julgado o primeiro crime. Então, para a pessoa sem reincidente, tem critérios rígidos. Então, às vezes, a pessoa tem maus antecedentes, mas é tecnicamente primário. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui também algumas jurisprudências que a FGV pode cobrar em questões. Vamos ler aqui. Como eu já disse, é uma causa de diminuição de pena, não é equiparada a hediondo, isso vem muito em questão. O tráfico privilegiado ele não é considerado hediondo para a lei, decorem isso, guardem isso, vem muito em questão essa afirmativa. A causa de diminuição de pena prevista na lei de drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos cumulativamente estiverem presentes. Então, todos os requisitos têm que ser primário, tem que ter bons antecedentes e não pode se dedicar a atividades criminosas. Interessante, gente, essa questão aqui da mula. Tem vários julgados nos tribunais superiores que falam da questão da mula, que é o quê? Aquela pessoa que engole drogas para poder levar de um país para o outro ou levar de um estado para o outro. Os tribunais superiores não entendem que isso é um impeditivo para a causa de diminuição de pena. Por quê? Porque às vezes a pessoa faz esse tipo de serviço, ela nem é integrante de uma organização criminosa, ela faz esse tipo de atitude por questões financeiras. Então, esse é o entendimento dos tribunais superiores. Então, agora vamos começar o tráfico em si, o crime de tráfico do artigo 33. O crime de tráfico de drogas ele é um crime misto alternativo, ele vai ter vários verbos. É muito difícil, às vezes, uma conduta não se enquadrar aqui, porque tem vários tipos de conduta. Vamos lá. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Precisa de vender para ser tráfico? Não, gente, pode ser gratuito. Sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Então, ou seja, é um crime misto alternativo, são vários verbos. Ô Juliana, se eu cometer 2 verbos, eu estou cometendo 2 crimes de tráfico? Não. É um crime que, se você cometer mais de um verbo aqui, você vai cometer um crime único, independente da quantidade de verbos que você cometer aqui, tá ok? Trouxe aqui em azul aqui também, toda vez que vocês verem aqui nos slides que está em azul, vocês entendam que é um entendimento jurisprudencial.
Eu fiz questão de trazer a cada questão, porque eu sei que a FGV gosta muito de jurisprudência. Então vamos lá. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos é suficiente para a consumação do delito. Como eu disse, praticou um verbo, já consumou o delito. Praticou mais de um verbo, também consumou um crime único. O laudo de contestação preliminar de substância entorpecente constitui condição de procedibilidade para a apuração do crime. Vou explicar para vocês direitinho essa parte, porque às vezes quem não é do direito ou quem ainda não é da área de segurança não entende. O que acontece? Para realizar o auto de prisão em flagrante, a gente precisa fazer um laudo preliminar. Esse laudo ele é feito pelo perito ou por uma outra pessoa idônea. A lei traz o nome pessoa idônea, mas normalmente na prática é feito pelo perito. Esse laudo de constatação preliminar é um laudo mais rápido para a instauração do auto de prisão em flagrante. Por quê? O policial ele não pode dizer que aquilo ali se trata de droga. Tem que ser um perito ou uma pessoa idônea que tenha conhecimento nessa área. Então, é feito o laudo preliminar para ter a prisão em flagrante. Depois, durante o procedimento, vai ser feito um laudo definitivo, que pode ser feito pelo mesmo perito ou até por outro perito. A pessoa que fez o laudo preliminar, ela não fica impedida de realizar o laudo definitivo. Mas como o crime de tráfico de drogas é um crime material, então exige que seja constatada a tipicidade da droga, se aquilo é realmente maconha, se é cocaína, independente do tipo de substância que seja. E se essa substância ela está naquela portaria da Anvisa que traz quais são as drogas. Então vamos lá. Como está escrito aqui, né? O laudo de constatação preliminar de substância entorpecente constitui condição de procedibilidade para a apuração do crime de tráfico de drogas. Então, procedibilidade é o quê? É uma condição para iniciar o procedimento. Então, o laudo preliminar ele já é suficiente para iniciar o procedimento e para até efetuar uma prisão em flagrante. Mas para a condenação é exigido o laudo definitivo. Tá? Existem algumas jurisprudências que até aceitam o laudo preliminar para condenação, mas eu acho que a FGV não vai entrar nesse ponto com vocês. Para a configuração de delito de tráfico de drogas previsto no artigo 33, é desnecessária a aferição do grau de pureza da substância apreendida. Gente, não é necessário que a droga seja de boa qualidade, bastando que seja droga. Então, o grau de pureza da droga não faz diferença aqui para a condenação. Artigo 35, que é associação ao tráfico. Vocês têm que tomar muito cuidado. Eu trouxe até uma tabelinha aqui no próximo slide para a gente discutir que existem outros crimes semelhantes que a FGV pode querer te confundir na prova. Então, associação ao tráfico. A lei de drogas traz um crime específico. Então, quando a lei especial trouxer um crime específico, nós vamos tipificar, se enquadrar em todos os dispositivos que disseram aqui no artigo 35, vai ser associação ao tráfico. Artigo 35. Associarem duas ou mais pessoas para fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos. Então, ou seja, duas pessoas ou mais se associam para praticar tráfico de drogas, reiteradamente ou não. Você vê que o crime não exige habitualidade. Então, pode ser que seja praticado uma única vez. Mesmo assim, será tráfico de drogas em concurso com associação ao tráfico. Trouxe aqui também uma jurisprudência. É inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando há condenação simultânea do agente no crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Então, o que é isso, gente? Quais são os critérios para a gente utilizar a causa de diminuição de pena, que eu falei lá atrás, que é ter bons antecedentes, ser primário e não se dedicar a atividades criminosas? Se você está participando de uma associação ao tráfico, muito provavelmente você se dedica às atividades criminosas. Então, a jurisprudência entende que você não pode utilizar da causa de diminuição de pena. Então, eu trouxe aqui a tabelinha para vocês não se confundirem, porque aqui a gente está falando sobre a lei de droga, mas pode vir uma questão que mescla em vários assuntos. Então, vamos falar aqui. Para ser associação ao tráfico, tem que ser duas ou mais pessoas, tá? Para ser associação criminosa, 3 ou mais pessoas, com o objetivo de cometer crimes, ou seja, mais de um crime. Aqui não basta um crime, tem que ser pelo menos 2 crimes.
e ela está no artigo 288 do Código Penal. Organização criminosa, 4 ou mais pessoas. E aqui a lei ainda exige algumas peculiaridades, divisão de tarefas. Então, assim, exige que tenha uma estrutura a organização criminosa. E para cometimento de crime de pena máxima superior a 4 anos ou transnacional, ou seja, que envolve mais de um país. Vocês veem que falei do menos complexo para o mais complexo. Então, fiquem atentos a essas similaridades, porque a FGV pode tentar te confundir numa prova, trazer um casinho concreto, e você tem que saber detectar quando que vai ser uma associação ao tráfico, quando que vai ser uma organização criminosa ou uma associação criminosa. Nós temos aqui um ponto muito interessante, porque a pessoa também pode ser um financiador do tráfico. Não há necessidade que ela trafique, ela pode ser apenas um investidor do tráfico. E a Lei de Drogas traz essa tipificação. Uma jurisprudência aqui importante e interessante é que o agente que atua diretamente no tráfico de drogas... Deixa eu mudar a câmera aqui para explicar melhor para vocês. Então é o seguinte, gente... Aquele agente que ele trafica e financia o tráfico de drogas, ele vai responder pelo artigo 33 com a causa de aumento de pena pelo financiamento. Mas aquela pessoa que apenas financia o tráfico de drogas, existe esse crime autônomo, que é do artigo 36. Então, ela vai apenas responder pelo financiamento. Gente, isso cai muito em prova, dá para fazer muita pegadinha, dá para fazer questões sobre isso. Então, fique atento. A pessoa pode ser apenas um financiador ou a pessoa pode ser traficante e financiar o uso de droga. Aí vai ser diferente a tipificação. Então, vamos lá. Então, como eu já disse, tem essas causas de aumento de pena. Eu trouxe aqui para vocês, que isso também pode cair em prova, pode... Então, eu vou comentar aqui com vocês cada uma delas. Geralmente, eu tento associar cada uma por uma palavra específica, porque às vezes na hora da prova a gente tem muita coisa para lembrar, então eu tento associar uma palavra para cada uma. Então, quais são as causas de aumento de pena? O inciso 1 é a transnacionalidade, que é aquele tráfico de droga cometido em mais de um país. Então, essa é uma causa de aumento de pena. O inciso 2 é prevalecendo-se da função pública ou do poder familiar. Aí você entende que você tenta associar aqui, eu marquei aqui a função pública, principalmente porque é o que nós exercemos e é o que vocês pretendem exercer ou já exercem. Mas leiam todos os incisos com calma. Eu gosto de grifar essas palavras para a gente sempre ter em mente uma palavra que ajuda a lembrar o restante. Inciso 3. Eu grifei aqui prisionais, porque se vier na prova de vocês que o tráfico ocorreu dentro do sistema prisional ou nas imediações, vai ter uma causa de aumento de pena, mas não é só dentro do sistema prisionais, escolas, instituições recreativas, locais de trabalho coletivo. Então aqui protege, no caso, a coletividade, que medo que essas pessoas, que esses traficantes influenciem outras pessoas. Inciso 4, praticado com violência ou grave ameaça ou arma de fogo. Inciso 5, aqui é interestaduais, que é entre os estados. Então, lembramos que no inciso 1 é entre países, né? Transnacionalidade. E aqui no inciso 5 vai ser entre estados. Pode ter situações que vão ser aplicáveis às duas, mas tem que ficar bem distinto que a pessoa tinha o interesse de transpor as fronteiras do país e também dos estados, que ela tinha intenção de traficar nos estados e em mais de um país. Inciso 6, criança ou adolescente. Aqui é muito importante uma dica. Trazer uma dica aqui para vocês. É o seguinte, que pode cair em prova também em questão num caso em concreto. Se um adulto ele comete um crime acompanhado de um adolescente ou um menor de idade, instantaneamente ele vai responder por corrupção de menores, independentemente se o menor já era corrompido, se o menor já praticava crime há muito tempo, se o menor é quem está influenciando o adulto, é um crime formal. Cometeu crime na companhia de um adolescente ou uma criança, cometeu
corrupção de menores. Agora, se for um crime de tráfico de drogas, não vai cometer corrupção de menores, porque a lei traz um aumento de pena específico, então vai cometer o crime de tráfico de drogas, mas o aumento do inciso 6, que é por estar envolvendo na situação criança ou adolescente. É o mesmo que eu expliquei lá atrás sobre o financiamento. Tem o crime autônomo de financiar, mas se você trafica e financia, você vai incidir na causa de aumento de pena. Por quê? Porque não pode ocorrer o que nós chamamos de bis in idem. A pessoa não pode ser punida 2 vezes pela mesma coisa. Se ela já vai ser punida aqui por traficar com aumento de pena, de envolver criança ou adolescente, ela não pode ser também punida pela corrupção de menores. Tá? E o inciso 7, que eu já falei com vocês sobre o financiamento. Então, gente, eu trouxe questões para vocês da banca FGV e trouxe também algumas questões autorais no estilo da FGV, que eu acredito que vai vir a cobrança dessa forma. Então, questão 1. De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores acerca da lei de drogas, assinale a alternativa incorreta. Gente, quando vier incorreta, faz um círculo, marca, grifa, não esquece, porque às vezes na hora da prova a gente acaba errando. O que eu faço? Qual que é a dica que eu dou para fazer questões? Vai fazer questões? Vai colocando VOF do lado de cada alternativa, porque se você se esquecer, se está perguntando errada ou a correta, você vai ver que tem um Vzinho ali. Se você começa a ler aquela questão e você não sabe responder, você já vai saber quais que você descartou, quais você está em dúvida. Então essa é uma dica bacana. Então vamos lá. Letra A. Não viola o princípio da dignidade da pessoa humana a revista íntima realizada conforme as normas administrativas que disciplinam a atividade fiscalizatória, quando houver fundada suspeita de que o visitante esteja transpondo drogas ou itens proibidos para o interior do estabelecimento. Gente, corretíssima, essa é uma jurisprudência dos tribunais superiores, está corretinha, tá? Se houver fundada suspeita, não há problema em relação à revista. Letra B. O laudo pericial definitivo atestando a ilicitude da droga afasta eventuais irregularidades do laudo preliminar, realizado na fase de investigação. Certinho também, gente. Como eu já expliquei para vocês, tem um laudo preliminar e tem um laudo definitivo. O laudo definitivo, se der tudo certinho, ele afasta as irregularidades que possivelmente possam ter no primeiro laudo. Letra C. O princípio da insignificância se aplica aos delitos do artigo 33. Falso, gente. Não se aplica insignificância nem para o tráfico, nem para o uso de drogas. Então, essa é a resposta incorreta. A resposta correta, por ser incorreta, é a letra C. Mas sempre que vocês acharem a resposta correta, leiam todas, igual eu estou falando. Marque VOF em cada alternativa. Que assim você sempre vai se lembrar quais que você já considerou certa, quais você considerou errada. Letra D. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos é suficiente para a consumação verdadeira. Nós falamos sobre isso. Letra E. A posse de substância entorpecente para uso próprio configura crime doloso, quando cometido no interior do estabelecimento prisional constitui falta grave. Essa é a jurisprudência que eu trouxe para vocês, que a posse de droga dentro do presídio configura falta grave. Essa questão aqui do crime, nós ainda vamos ver como que isso vai vir em prova, porque até então o entendimento era que não tinha despenalizado, mas agora vai ser tratado sob um procedimento administrativo, como eu disse na jurisprudência. Então, vamos ter cautela quando a gente for responder, vamos analisar todas as questões para a gente ter certeza. Então, a alternativa errada é a letra C. Então, vamos lá, gente, uma questão da FGV. Caio e João, maiores e capazes, transportaram 10 quilos de cocaína do município XYZ para o município ABC, no âmbito do estado Alfa. Então, os 2 municípios eram dentro do mesmo estado, isso é importante. Durante o desembarque do material entorpecente, os agentes foram abordados e capturados em flagrantes por policiais militares. Após serem informados de todos os direitos constitucionais e legais que fazem jus na presença da defesa técnica, Caio e João confessaram que são membros há 2 anos de uma associação para o tráfico e que de fato estavam transportando drogas no momento da abordagem pelos agentes da lei. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 11.343 de 2006, Caio e João responderão para a prática de crimes de... Então vamos aqui, gente. Nada nesse enunciado não é importante. Tudo é importante. Vamos prestar atenção. Município XYZ
para o município ABC, dentro do mesmo estado. Então, aqui não houve interestadualidade, não trocou de país, não houve transnacionalidade. Foram abordados transportando droga, tráfico de drogas. Além disso, confessaram que são membros de uma associação ao tráfico. Então, aqui ele vai ser tráfico de drogas e associação ao tráfico. Vai caber aqui a causa de diminuição de pena? Não vai, gente, nós já conversamos sobre isso. Não vai caber a causa de diminuição de pena porque é a associação ao tráfico, ela impede a aplicação da causa de diminuição de pena. Então vamos lá, letra A, tráfico privilegiado. Não vai caber o tráfico privilegiado justamente por causa da associação ao tráfico. Letra B, tráfico de drogas privilegiado, como eu disse, não vai caber por causa da associação. Tráfico de drogas com incidência da causa de aumento de pena atinente aos atos de traficância entre municípios e associação para o tráfico. Como a gente já disse, os municípios são dentro do mesmo estado, então não vai ter causa de aumento de pena. Letra D, tráfico de drogas privilegiado e associação para o tráfico sem majorantes. Não vai ser o tráfico privilegiado por causa da associação ao tráfico. Letra E, tráfico de drogas, associação para o tráfico sem majorantes. Então aqui vai ser o tráfico de drogas, associação para o tráfico e não vai ter nenhuma majorante, porque os municípios são dentro do mesmo estado. E como eu já expliquei, a causa de diminuição de pena, que seria o privilégio, não vai incidir aqui. Então vamos lá, próxima questão. Questão 3. Alberto foi flagrado por policiais quando trazia consigo no interior de uma mochila 13 sementes de planta cannabis sativa, vulgarmente conhecido como maconha, a ocasião em que ele admitiu que pretendia semeá-las para posteriormente colher a planta e consumir, juntamente com seus amigos. Apreendidas e periciadas as sementes, restou demonstrado que elas não continham a substância psicoativa proibida encontrada na planta, que é o tetrahidrocannabinol, THC. Diante do caso narrado, a correta adequação típica do fato à luz do ordenamento jurídico. Então, gente, não tinha THC, que é a substância proibida. E a quantidade aqui, tem jurisprudências que relatam quantidades de sementes de planta até maiores do que essa aqui, e foi considerado atípico. Então, essa questão, a FGV considerou fato atípico com base na jurisprudência. Então, a resposta é a letra A. Questão 4, gente, eu empolguei aqui e fiz umas questões autorais para vocês. Espero que eu acerte e que venha bem parecida na prova. Vamos lá, então. Maria Joaquina, primária, portadora de bons antecedentes, está cumprindo pena por crime hediondo no Presídio Estadual de Salvador. Nem sei se tem Presídio Estadual de Salvador, mas na questão aqui tem. No dia 6/8/2024, durante uma inspeção de rotina em sua cela, foi encontrada uma pequena substância análoga à maconha. Após a análise pericial, restou comprovada a natureza ilícita do entorpecente, que se tratava de maconha e continha THC. Ficou ou não ficou parecido com as questões da FGV? Em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, podemos afirmar que trata-se de fato atípico, falso. Letra B, trata-se de falta grave, correto. Essa é a resposta. Como a gente analisou aquela jurisprudência no início da aula, encontrar uma substância dentro do presídio, substância análoga à maconha, é falta grave. Nem precisa ler as outras nesse caso. Questão 5, essa questão também é autoral, empolguei. Durante uma investigação na capital baiana, apurou-se as seguintes informações. Maria Joaquina, empresária do ramo de bebidas, financiava o tráfico de drogas. Joaquim, por sua vez, financiava e também traficava drogas na região. De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, podemos afirmar que: letra A, ambos praticam apenas tráfico de drogas. Não, a gente já discutiu isso nessa aula aqui. Letra B, ambos praticam financiamento ao tráfico de drogas apenas. Falso.
Maria Joaquina pratica financiamento ao tráfico de drogas e Joaquim apenas tráfico de drogas. Falso. Letra D. Maria Joaquina pratica financiamento ao tráfico e Joaquim pratica tráfico de drogas com causa de aumento de pena de financiamento ao tráfico. Essa é a resposta correta. Eu fiz essa questão para a gente lembrar daquilo que eu falei. A FGV pode trazer um casinho concreto, como esse aqui que eu elaborei para vocês, e você tem que estar atento. Se a pessoa apenas financiar, ela tem um crime autônomo de financiar. Se ela trafica e financia, vai ser o tráfico com a causa de aumento de pena. Então, a resposta certa vai ser a letra D. Letra E, ambos praticam tráfico de drogas com aumento de pena e financiamento. Falso. Então, eu trouxe aqui também algumas jurisprudências para a gente trabalhar. É imprescindível a apreensão da droga para que a materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas possa ser aferida, ao menos por laudo preliminar. Como eu já disse para vocês, é um crime material e precisa ser aferido por perícia. Haverá um laudo preliminar e, posteriormente, um laudo definitivo. A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas, acompanhada das diligências para constatação da veracidade das informações prévias, podem caracterizar fundadas razões para ingresso de policiais na residência. Então, ou seja, não basta a denúncia anônima, tem que ter fundadas razões. E se houver denúncia anônima mais fundadas razões, acompanhadas de algumas diligências, é o que a gente chama na prática de diligências preliminares, né? Elas podem gerar, sim, um motivo para a entrada na residência. A sexta turma do STJ tem decisões nas quais considerou atípica a importação de sementes de maconha, mas com o fundamento de que a pequena quantidade de semente era para uso próprio. Essa é aquela questão que a gente trabalhou lá naquela questão autoral. Sementes para uso próprio. O STJ tem considerado atípica. Ocorrendo tráfico nas imediações de presídio, incidirá o aumento do artigo 40, inciso 3, mesmo... Corrigindo aqui, gente, que eu errei. Vou começar a ler para vocês de novo aqui. Ocorrendo tráfico de droga nas imediações de presídio, incidirá a causa de aumento do artigo 40, inciso 3 da Lei de Drogas, não importando quem seja o comprador. Ou seja, o que está explicando aqui? Não importa que a droga ela seja direcionada a qualquer pessoa que está ali nas redondezas do presídio, nem que ela passe dentro do presídio. Basta que a pessoa esteja vendendo drogas na região do presídio para que configure essa causa de aumento de pena. Então aqui eu trouxe um cuidado muito especial para vocês, que são duas jurisprudências que eu considero que elas são até um pouco controvérsias. Mas o que você vai prestar atenção? Você vai prestar atenção no verbo, tá? Vamos ler juntos aqui. A mera solicitação do preso, sem efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura ato preparatório que impede a sua condenação. Gente, a mera solicitação. Joãozinho pediu para Maria Joaquina levar drogas dentro do presídio. Ele solicitou. Maria Joaquina não chegou a levar essa droga, ela foi interceptada antes, então trata-se de meros atos preparatórios. Gente, se vier a palavra solicitação, vocês vão marcar que é atos preparatórios. Por quê? A palavra solicitação não está naqueles verbos que está lá no tráfico de drogas, por isso, e a droga não chegou a ser efetivamente entregue. Agora vem a outra jurisprudência muito parecida, que eu acho que pode tentar confusão em prova, mas por isso que eu coloquei aqui, cuidado. Consumação do crime de tráfico de drogas na modalidade adquirir pelo simples fato de a droga ter sido negociada pelo telefone. O STJ tem hora que, né, mas vamos obedecer a nossa jurisprudência. Se vier a palavra adquirir, se vier o caso concreto, Joaquim solicitou por telefone para Maria Joaquina drogas. Maria Joaquina foi interceptada e João não chegou a receber a droga. Atos preparatórios. Não constitui crime. Joana adquiriu por telefone uma quantia de drogas. Adquirir. Veio o verbo adquirir. Vamos respeitar a jurisprudência. Tráfico de drogas na modalidade adquirir. Vocês vejam que lá nos verbos do tráfico de droga não existe o nome solicitar. Tá? Então vamos lá. Rapidinho aqui para vocês, eu planejei trazer só lei de drogas, mas eu estou com um pressentimento que pode cair algo da lei de crimes hediondos, então vou trazer umas dicas bem rápidas para vocês aqui, rapidinho.
Então, bora lá bem rapidinho. A lei de crimes hediondos, ela vai punir aqueles crimes tanto tentados como consumados. E ela traz um rol taxativo de crimes. Então, ou seja, para punir o crime hediondo, ele tem que estar escrito naquele rol. Vocês vão ler em casa, essa é uma tarefa de casa. Vocês vão dar uma lidinha lá no rol e várias vezes para tentar decorar. Muitas vezes basta que você saiba quais os crimes estão lá. E os crimes hediondos, eles são insuscetíveis de FIGA. FIGA, F-I-G-A. Essa sigla é para você decorar: fiança, indulto, graça e anistia. Então, os crimes hediondos não são suscetíveis de fiança, nem de indulto, nem de graça, nem de anistia. Indulto e graça são quase a mesma coisa, porém a graça é individual e o indulto é coletivo. E a anistia ela é dada pelo Congresso. Bora lá. Anteriormente, a lei de crimes hediondos ela vedava o livramento condicional, mas o STF já declarou inconstitucional por ferir o princípio da individualização da pena. Vamos lá, questõezinhas aqui rapidinho. Sabe, o delegado de polícia relata um inquérito policial que tem por objetivo a prática, em novembro de 2023, de um crime hediondo praticado por Fabiano. A autoridade policial aproveita a oportunidade para ler as nuances da legislação em regência e atualizando-se sobre a temática. Em observação à Lei 8.072, Fabiano praticou o crime de... Então tá perguntando aqui, falando que Fabiano... ele praticou um crime hediondo. Então, tá perguntando aqui nas entrelinhas qual desses crimes aqui é hediondo. Tráfico ilícito de entorpecentes na modalidade privilegiada. A jurisprudência traz que o tráfico privilegiado não é hediondo. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Isso aqui é uma pegadinha. Quando vocês lerem lá, vocês vão ver que o roubo circunstanciado... roubo circunstanciado por arma branca não é hediondo, é uma pegadinha. Letra C, furto qualificado pelo emprego de explosivos. Sim, o furto qualificado pelo emprego de explosivos é hediondo. O roubo qualificado pelo emprego de explosivos não é hediondo. Esse aqui o legislador viajou na maionese, mas é uma pegadinha que cai em prova. Então a resposta certa é a letra C. O furto qualificado pelo emprego de explosivo, ele é hediondo. Condescendência criminosa e tráfico de influência. Esses crimes, assim, tem uns crimes que a gente consegue sacar que não é hediondo, gente, mesmo sem ler a lei. Mas eu aconselho que vocês leiam várias vezes o rol de crimes hediondos, que é taxativo, como eu disse. Questão 2. São considerados crimes hediondos conforme a Lei 8.072. Estupro, exceto. Tu tá procurando aqui a que não é hediondo. Vamos lá. Estupro de vulnerável. É hediondo. Epidemia com resultado morte é hediondo. Eu trouxe essa questão só para lembrar vocês que epidemia com resultado morte é hediondo, gente. Às vezes a gente esquece. Lesão corporal culposa não é hediondo, gente. Culposa ainda, você vê que são os crimes mais leves que não vão ser hediondo. Então a resposta é a letra C. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade com ocorrência de lesão corporal ou morte. É hediondo. Letra E. Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade. É hediondo. Questão 3. Acerca dos crimes hediondos, assinale a opção correta de acordo com a Lei 8.072. A pena por crime hediondo deve ser cumprida integralmente em regime fechado. É o que eu disse. Isso veio na lei, mas o STF declarou inconstitucional por vedação do princípio da individualização da pena. Letra B. Não há crime hediondo tentado. Falso. A gente já disse aqui que é o crime consumado ou tentado. Todas as duas hipóteses vão ser hediondas. Letra C. A configuração do crime hediondo requer a presença de violência real. Falso. Letra D. Os crimes hediondos são inafiançáveis. É aquela dica que eu dei para vocês. FIGA. Insuscetível de FIGA. Decore isso. Os crimes hediondos são insuscetíveis de FIGA. Não pode ter fiança, indulto, graça e anistia. Não pode ter fiança, indulto, graça e anistia. Viu? Chegou na prova crime hediondos, coloca assim FIGA para você se lembrar na prova. Então, é isso que eu tinha a trazer para vocês. Eu acabei me estendendo um pouquinho do meu horário, mas eu quis trazer algumas dicas de crimes hediondos para vocês também. Aconselho que vocês leiam o rol de crimes hediondos, façam bastante questões. Repetindo aqui, se inscrevam no canal. Se tiver alguma dúvida, pode deixar a sua pergunta aqui no canal que a gente responde depois.
se inscreva no canal para que a gente possa trazer mais conteúdos gratuitos para vocês. E eu desejo para vocês muita boa sorte, que vocês façam uma excelente prova e estudem bastante. E um abraço e até mais. Se vocês ficarem em dúvida em alguma coisa, comenta aqui, deixa sua pergunta e até mais.